Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 25 de junho de 2025. Aí vemos essa senhora de longa estrada pichando um muro. Aí. Uma mentira repetida muitas vezes vira folha. Ela apagou ali e escreveu folha. Veja bem, hein? Vovó esperta. Hoje é sobre a Folha e sua aliança com o bolsonarismo, ou mais verdadeiramente, sua posição anti-Lula, anti-PT. Hoje está lá na Folha: Moraes é alvo de questionamentos após veto a gravar acariação, alegando risco de vazamento. Defesas protestam e advogado de Braga Neto diz que acionará a OAB contra violação de prerrogativa. Tudo isso porque o ministro Alexandre de Moraes não permitiu gravação ontem na acariação. Agora, o Ivan lembra bem que nós comentamos aqui no Fórum Mídias, no ano passado, a Folha também lançou um pastel de vento, que nem esse aqui, que era esse aqui: Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Ela também estava fazendo um ataque de que o Moraes não estava agindo direito, como nessa de hoje aqui dá a entender que de questionamentos, os advogados, o advogado do Braga Neto está questionando. Aí segue a matéria de hoje da Folha. Este foi o primeiro ato do processo sob a trama golpista que não foi gravado. O procedimento diverge do adotado nos depoimentos das testemunhas e nos interrogatórios dos réus. Aí, para o professor de direito, procuraram uma pessoa para dar depoimento. É lógico que, se quisessem procurar um professor de direito para dar o depoimento no sentido contrário, também achariam. Mas, como eles querem mostrar este lado da matéria, ele tem aqui o professor Gustavo Badaró. A acariação é um prolongamento do interrogatório. Por esse motivo, deve-se privilegiar a gravação da audiência. Muito bem. Não me parece que haja nada específico ou peculiar nas acariações que justifique que ela tenha um tratamento de registro excepcional, diferente dos outros atos jurídicos. Ele deve seguir a mesma regra geral, que é preferivelmente gravação em audiovisual. Impressionante. A justiça no Brasil começou há pouco tempo, né? Porque eu me lembro, há não muito tempo atrás, não tinha gravação de nada, não. Mas tudo bem, agora tem, a preferência é a gravação. Né? A negativa de Moraes, segue a matéria da Folha, causou protestos das defesas dos réus no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. O advogado José Luiz Oliveira Lima, defensor de Braga Neto, disse que a decisão do ministro do Supremo violou a prerrogativa da advocacia. Veja que absurdo! Como que o Alexandre de Moraes fez isso, rapaz? A defesa, diz o advogado do Braga Neto, a defesa precisa registrar que teve sua prerrogativa violada. Olha que termos! Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Nesse caso, que é um ato processual fundamental para pegar os detalhes de fala de cada um, infelizmente, respeitando, evidentemente, o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado e foi negado. 4 outros advogados que participaram também criticaram isso. E um deles chegou a falar que o Moraes fez um comentário em tom jocoso em relação ao advogado do Braga Neto. E que comentário foi esse que o ministro fez? Foi simplesmente o seguinte: esse mesmo advogado que está dizendo que teve a prerrogativa violada de gravação, ele tinha solicitado ao Alexandre de Moraes que o depoimento do Braga Neto como testemunha
não fosse transmitido pela TV Justiça. Veja bem, não fosse transmitido sob o risco de espetacularização do processo e de superexposição do réu, gerando prejuízos. Que curioso! Por que será que eles estavam tão interessados na gravação da acariação, do encontro do Braga Neto com o Cid? Por que eles queriam essa gravação? Será que é porque dali sairia uma revelação? O Cid seria desmascarado? Ele iria confessar que era um mentiroso? Ou será que eles tinham outras intenções? Porque se eles estavam pensando que iriam fazer tudo isso com o Cid, teriam feito, não é? Porque, ao que se saiba, ele entrou na OAB, disse que vai entrar na OAB, e os advogados dos outros também, do Jair Bolsonaro, todo mundo está dizendo que vai entrar na OAB por causa disso. Mas, minha gente, em seguida, ontem, isso aqui está na internet para quem quiser ler. Está aqui, Supremo Tribunal Federal, a íntegra da acariação. O que houve lá do Braga Neto com o Cid já está lá para todo mundo ler. O que aconteceu? Nada. Nada. O que eles queriam, mais adiante, eu vou mostrar para vocês o que eles queriam, e que o ministro Alexandre de Moraes, que vem acompanhando o gabinete de ódio há muito tempo, a malandragem e o uso das redes pelos bolsonaristas, já sacou qual era a intenção deles, por isso ele não permitiu a gravação. Olha aqui o que eles foram para cima do Cid. Olha só como eles desmascararam o Cid aqui, pensavam que iam desmascarar o Cid. Olha só. Pelo excelentíssimo senhor ministro relator, foi dito que, indagado ainda pela advogada do réu colaborador, ou seja, a advogada do Cid, do delator, perguntou ao advogado do Braga Neto onde constava a expressão relação próxima, que teria sido dita pelo réu colaborador, pelo Cid, em seu depoimento. Ou seja, uma das acusações graves é que o Cid teria dito que o Braga Neto tinha uma relação próxima com um coronel lá. E o Braga Neto nega isso. Então, a advogada do Cid perguntou ao advogado do Braga Neto onde está no depoimento que o Cid teria dito isso. Aí ele lê lá o que incomodou o Braga Neto. Olha só o que estava escrito, qual foi a declaração do Cid. O Di Oliveira, que seria esse oficial do Exército, já conhecia o general Braga Neto anteriormente. Parece que já tinha servido com ele no Rio, na intervenção, né? Com trabalho de forças especiais. Tinha uma ligação muito próxima ao general. Próxima, não. Funcionalmente naquele momento. Então, já conhecia ele de outros trabalhos. Ou seja, na própria delação, o Cid, de repente, se corrigiu. Ele falou, ele tinha uma ligação muito próxima. Aí, próxima não. Funcionalmente, naquele momento, ele já se conhecia. Gente, o Cid conhecia os dois, um o general e o outro o coronel conhecido dele. O cara pode ter comentado com o Cid que era amigo do Braga Neto aqui no Rio, quando o Braga Neto foi interventor aqui no Rio, e o Cid fez esse comentário. Ele tinha uma relação próxima e, de repente, ele viu, não, próxima não, funcionalmente naquele momento. Então, não tem fofoca. Ele mesmo disse ali, ele nunca disse que eles eram amigos, entendeu? Ele disse que era uma relação, né? Aí depois a outra coisa que eles diziam é o seguinte, que o Cid não sabia onde lhe foi entregue o tal dinheiro, o pacote com dinheiro.
Aí o Cid falou lá que realmente, numa hora, pensou. Ele falou: deve ter sido num desses 3 lugares. Cara, é o local de trabalho dele. O lugar era o palácio. Então ele falou: nos lugares onde eu recebi as pessoas, pode ter sido aqui, pode ter sido ali, pode ter sido acolá. Tanto faz. Em que isso muda? Em nenhum momento ele disse que não recebeu. E o fato de. Se o Braga Neto disse que não entregou nada, por que estava querendo tanto saber onde foi que o Cid recebeu? O Cid não recebeu nada, se ele não entregou nada. Se ele disse que nunca entregou, mas eles queriam. O objetivo, a malandragem era essa. Olha só, olha o que no final da acariação aqui, depois de mostrar tudo o que aconteceu, quem quiser está nas redes, baixe lá que você vai ver tudo o que aconteceu lá, que não foi gravado, mas está tudo lá nos autos. E se tiver alguma coisa que aconteceu lá e que não estiver escrito aí, basta o advogado entrar na justiça e questionar. Não é? Então, está lá, olha o que o Alexandre de Moraes diz. Encerrada a cariação, o ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, consigna que indeferiu o pedido pela ordem do advogado do réu Braga Neto, para que a acariação fosse gravada pelo juízo ou pelo próprio advogado. Ele estava tão interessado na gravação que ele falou que eu mesmo gravo. O pedido foi indeferido, uma vez que a acariação é ato de instrução do juízo e não da defesa, e que, para evitar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos pretéritos do que seria ou não perguntado aos corréus, que poderiam comprometer, ou seja, eles queriam fazer cortes para as redes sociais, cortes, perguntas, para depois jogar na rede e ficar alimentando dúvidas. Agora, o curioso nisso tudo é que, olha aqui, ó, a matéria da Folha de hoje, que eu li aqueles trechos todos, mostrou a indignação dos advogados, logo aqui, ó, no início dela, ele diz isso, ó, o pedido foi indeferido uma vez, ou seja, a Folha sabia, a matéria deles caía ali. Não tinha matéria, porque o ministro explicou por que não teve a gravação. Então, eles ficaram dando voz aos advogados, o chororô, o mimimi deles, não é? Apenas para fustigar, para, mais uma vez, atacar o ministro Alexandre de Moraes, como se ele estivesse sendo um ditador. O advogado do Braga Neto ficou irritado porque o Alexandre de Moraes queria que o depoimento dele fosse gravado dessa vez e não foi. E da outra vez ele queria que não fosse e foi. Então ele está contrariado. Está contrariado. A matéria da Folha, como a outra matéria, não resiste à própria Folha. Dentro da matéria está seu desmentido. É, como nós mostramos na outra matéria de agosto do ano passado, isso aqui, ó, pastel de vento. Pastel de vento, não tem recheio, não tem nada. É só para fustigar o ministro, para fazer o trabalho dos bolsonaristas e dos golpistas que tentaram fraudar, derrubar a ordem constitucional e rasgar o voto dos brasileiros, ainda com o assassinato do presidente Lula, o assassinato do vice Alckmin e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes. E eles queriam que o advogado pudesse gravar. Está tudo escrito lá para todo mundo ler. Está tudo ali. Era isto o Fórum Mídias de hoje.